Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz Internet, entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor, com a sua convivência, com a sua companhia, com a sua parceria, com a sua... Mais do que com a sua companhia, que eu já disse, na verdade, é com a sua cumplicidade. Eu e você fazemos o Sexo Arroz Internet acontecer porque é da demanda que você me dá nas redes sociais, é das conversas que nós temos dentro dos inbox, fora deles, é que os temas acabam nascendo. O programa de hoje, entretanto, não tem nada a ver com você. Acho. Gostaria que tivesse. Mas o programa de hoje tem tudo a ver comigo. E tem tudo a ver com todos aqueles que conhecem o meu estilo de viver. A minha maneira de viver a minha vida. Todo mundo que sabe, que me acompanha, meus amigos virtuais ou não, sabem que eu tenho poucos amores e muitas paixões. Meus amores, obviamente, a minha família, meu filho, meu marido, minhas irmãs e os meus cachorros, não é? Vocês querem entender, sei que querem. Da onde vem esse amor? Como lidar com esse amor? Isso é fácil. Todo mundo hoje quer um animalzinho de estimação, não é? Quando meu filho era pequeno, eu convidava todo mundo para ir na minha casa e dizia o seguinte: ai, adoraria que o meu vizinho de porta fosse um pediatra. Hoje, meu sonho de consumo é que o meu vizinho da porta ao lado seja um veterinário. Por quê? Porque lidar e ter um animal de estimação é simples, é fácil. Existem feiras de adoção, existem pet shops que vendem animais. Lidar com esse amor é a parte mais difícil. Lidar com eles enquanto eles estão vivos é só alegria. O que fazer quando eles adoecem? E aí você precisa de um amigo, você precisa de uma equipe, você precisa de uma equipe de estimação. Eu tenho a minha. E eu trouxe ela para vocês, porque agora, no Sexo Arroz Internet de hoje, eu trouxe a minha equipe de estimação que cuida dos meus bichinhos de estimação. Já vou começar sem lero-lero ao meu lado direito. Ela que é o meu pavor. Ela que me tortura só com a presença dela. Toda vez que eu tenho que estar com ela, meu coração vem na boca. Você fala, ah, meu Deus, é a Sandrinha. Pois é, a gente já tem essa intimidade, porque a Sandra ela é anestesiologista veterinária. Sandra, super obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar aqui no Sexo Arroz Internet. Sei que é a sua primeira vez num programa de televisão. Sim. Vou te torturar igual você faz comigo no centro cirúrgico. Revanche. É uma revanche. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. À frente dela, eu tenho alguém que me acompanha, ó, há muitos e muitos anos. Não é só ela, não. Eu sou uma ilha cercada de felícios por todos os lados. Ela e a irmã compõem a dupla dinâmica. Aquelas que, muito além, mas muito além do afeto que eu tenho pelos animais, seguram a psicóloga aqui quando ela desmonta diante de uma enfermidade dos meus cachorrinhos. A minha veterinária, com muita honra, com muito prazer, com muita gratidão, Mariane de Felício. Obrigada, Mara. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite e por estar aqui junto com a gente. É um prazer para mim. Foi ela, na verdade, que me apresentou o nosso terceiro convidado, assim como a Sandrinha também. Esse terceiro convidado é uma particularidade, porque ele eu conheci há pouco tempo, na cirurgia do meu cachorrinho, que vocês acompanharam pela rede social, e eu perguntei para a Mariane, falei, Mariane, eu queria um cirurgião, assim, digamos, único. O melhor, o maior. Aquele que ninguém mais tem além de mim. Ela falou, eu sei quem eu vou te apresentar, Tiago. Doutor Tiago, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigado. Por estar aqui no Sexo Arroz Internet. Obrigado. Sejam bem-vindos. E eu queria começar perguntando para vocês todos a distinção da formação de um médico para a formação de um veterinário. Vocês são médicos ou é só o doutor, é só um adendo na nomenclatura que a gente costuma usar? Você diz falando de formação. Bom, dentro da veterinária, a diferença, acho que para a medicina, é que você não precisa fazer uma residência, não é obrigatória a residência. Então, às vezes, as pessoas acham estranho até a gente sermos especialistas, né? Uhum. Então, você fez medicina, você é anestesiologista? Não, a gente pode terminar a veterinária e fazer uma especialização. E fazer uma especialização, não é obrigatório. Tá. Né? Quantos anos são a faculdade de medicina? São de veterinária 5 anos. São 5 anos, assim como a medicina humana. Isso, mas... A medicina são 6 anos. São 6. Contando a residência ou não? Não, sem contar a residência. Tem um ano de internato, que é o 6º ano, tá. Né, e que é um estágio, né, que a gente acaba não tendo na veterinária e faz uma falta. A gente vê pelos alunos que estão se formando
que faz uma falta. Ah, então, peraí, a gente já chegou num ponto legal, que já tem uma queixa, então. Então, existe essa... Você acha que existe essa falha na formação? Existe. Porque o ano de internato é um ano mais prático, que o aluno vai ter um contato maior com todas as áreas, né? E aí ele vai demonstrar realmente o interesse por uma área. Né? O aluno da veterinária ele fica muito jogado porque nós temos diversas áreas que você pode trabalhar, sendo com animais, sendo com inspeção, né? Várias áreas que a nossa profissão nos permite trabalhar. Tá. E falta um pouquinho realmente desse contato maior com todas as áreas para a pessoa realmente escolher. Que a residência escolher. daria. Que não a residência, mas o internato. E aí a residência ele vai se especializar naquilo que ele quer. Entendi. Né? Igual o médico, ele vai se especializar numa área que ele vai trabalhar ali pro resto da vida. Tá, Mariana, eu sei que na sua família, eu vou fazer retóricas, né? Porque a gente se conhece, eu conheço mais ela do que a minha irmã, na verdade, né? Mariana, mas assim, eu sei que a sua família, o seu pai é veterinário. É daí a sua escolha pela veterinária? Ô Mara, na verdade, eu demorei muito para descobrir que o meu pai era veterinário. Porque o meu avô, e apesar de não ser formado, o meu avô ele era um veterinário praticante. Né? Ele fazia partos em vaca, era chamado na cidade inteira, porque ele já tinha essa grande paixão. O meu pai foi fazer veterinária, mas a especialidade dele foi em qualidade de carne. Então, na verdade, ele foi para a engenharia de alimentos da Unicamp. Então, ele foi para uma outra área que não é uma área clínica. Ele se destacou muito, por sinal, que ele é um catedrático com muitas publicações, muitas revistas. Qualquer dia eu quero o Dr. Felício aqui comigo, por favor. Mas, e aí... Então, na verdade, quando me perguntavam o que meu pai era, nem eu muito que sabia, porque ele trabalhava com carne. Então, quando eu era criança, eu não sabia nem que ele era veterinário. E eu já tinha essa coisa assim, mas de princípio, na verdade, não foi uma coisa que eu segui por causa do meu pai, entendeu? Entendi. Era mesmo de paixão minha mesmo. Tá, e foi sua primeira escolha no vestibular, por exemplo? Foi. Um dia a gente vai falar disso, hoje não sei se vai caber, se der tempo eu falo, tá, gente? Mas essa coisa da dicotomia de um médico veterinário ou de um pai de uma veterinária, como você se dedicar à engenharia de alimentos e de carne. É uma dicotomia e muito interessante, por sinal que eu quero saber mais detalhes. Sim. Doutor Tiago, a sua escolha também é a primeira? Foi a primeira, mas foi uma escolha meio que em cima da hora. Eu nunca pensei em fazer veterinária, pelo contrário, eu queria optar por uma área mais ligada a exatas, uma administração, uma ciências da computação, mas meu irmão falava direto que ele queria ser veterinário. E eu acho que aquilo lá entrou na minha cabeça. E no último ano eu fui numa feira, nessas feiras de... Não, existe uma rivalidade, confessa, Thiago. Também. Não, eu vou ser veterinário e vou ser melhor do que ele. Era isso. Mas aí, realmente, na feira eu comecei a gostar, vi uma palestra de um veterinário e resolvi encarar. E não foi minha primeira escolha no vestibular. A sua escolha foi na área de exatas, a sua primeira? A primeira, antes de prestar o vestibular, né? Tá. Mas na hora de escolher mesmo, de prestar o vestibular, foi a veterinária. Já era. O seu irmão é veterinário? Não, e ele acabou indo para a área que eu tinha escolhido. Ele fez administração. Houve um conflito de identidade aí. Tem algum outro veterinário na família? Nada, eu tenho um primo meu que formou uns 2, 3 anos antes que eu, mas um primo de segundo grau que a gente não tem tanto contato. Entendi. Mas só. Pais, então mães, não tem uma nada. influência Não. familiar aí. Nada. Em que momento você descobriu que você tinha uma boa mão para ser um cirurgião? Porque a gente vai falar daqui a pouco disso, mas muito além do diploma, muito além da formação, ser cirurgião implica em ter destreza, de ter aquela coisa que a gente aprende na escolinha primária, que seus filhos estão aprendendo, né, Mariana? Aquela coisa da motora fina, como é que é? Já não lembro mais. Alguma coisa motora. Sim, exatamente. Né? A cirurgia tem essa particularidade, né? É uma área que, por mais que você estude, se você não tiver uma mão boa, né, que a gente fala, você acaba não tendo um sucesso tão bom. E eu nunca pensei em ser cirurgião. Eu entrei na faculdade com a ideia de mexer com grandes animais, né, com parte clínica, reprodução, e dediquei meu primeiro ano basicamente a isso. Só que no segundo ano eu conheci um professor de cirurgia na faculdade que resolveu me dar um estágio e a partir daí eu comecei a me interessar pela cirurgia. Então, desde o segundo ano para frente, né, através desse professor que me ajudou muito, eu consegui, né, desenvolver minha destreza e ir para a área de cirurgia. Né? Então, mas aí se perde um pouco, porque a gente não sabe se o seu professor te deu porque via em você habilidades peculiares ou se você se interessou porque tinha já isso em você. Você consegue identificar isso? Não consigo fazer essa diferenciação. Foi uma coisa que encaixou. Cada coisa até, né? Um pouco de cada coisa e acabou encaixando bem. Porque se não tivesse o dom, não teria dado certo também, né? Não, mas às vezes o professor aposta numa promessa ou às vezes o professor simplesmente
gostou da cara dele, a gente não Sim, sabe, sim. né? Inclusive eu não tinha nem tido aula com ele ainda. Né? Ah, Eu conheci ele através de uma ex-namorada minha, da faculdade também, que morava no mesmo condomínio que ele lá em São Paulo. E ela era veterinária? Ela era da minha sala e a gente... Ela fez marketing Aí seu, ela- né? Ah, isso foi oportunismo seu. Aí eu e ela Quando você deu comissão para ela depois disso? Não, a gente começou a acompanhar esse professor, os dois, e eu acabei seguindo e ela acabou desistindo da cirurgia. Foi Entendi. pra outra área. Tá. Aí ela não gostou Vocês não muito. estão mais Você viu que juntos. tudo Não, que ele não. escolhe, o outro fica para trás. Você viu? Né? Você não quer ser apresentador de televisão Não. também, não. Ele faz melhor, né? O pior é que ele faz melhor. Não. E aí, chega aquele momento crítico em que você rufa os tambores e fala. Dentro de um procedimento cirúrgico, seja humano, seja veterinário, seja num seriado de televisão como Grey's Anatomy, como é que chama? Dr. House, ou seja qual for, é notório, falado, conhecido e temido que a anestesia é o ponto nevrálgico, a questão maior de todas as cirurgias. As pessoas falam, escolha bem o seu anestesista porque a vida vai estar na mão dele. Primeiro eu quero saber se isso é real. Olha, Mara, eu acho que o medo é real. Realmente, as pessoas têm medo de dormir e não acordar mais. A perda do controle. Exatamente. Tá. Né? Então, eu acredito sim que dentro do procedimento cirúrgico anestésico, o medo maior é da anestesia. E o risco maior? O risco maior, eu acho que é o procedimento como um todo, porque Thiago, você defende. Não, mas é verdade. é uma real. equipe, né? Porque eu não acho. adianta você ter um anestesista muito competente e um E o cirurgião cirurgião que pouco competente. lacera um vaso e tem uma Exatamente. hemorragia, o paciente, né? Então, a gente fala que é um risco cirúrgico anestésico. Entendi. Porque são os dois Por que procedimentos. veterinária e por que anestesia? Bom, veterinária eu acho que também não foi nada ligado a um parente, não tenho nenhum parente, pai, mãe, tios veterinários, eu acho que foi uma opção pessoal. Eu fiquei muito entre medicina e veterinária, Tá, mas na hora H eu prestei a veterinária. entendi. E não me arrependo em nenhum momento, sou apaixonada pelo que eu faço. E a anestesiologia foi mais ou menos como o Thiago falou, mas aí eu já tinha passado pela disciplina de anestesiologia, me encantei já desde o momento que eu fiz a disciplina e comecei uma iniciação científica, então já fui me envolvendo. Você acaba se envolvendo nisso quando você já Daí é, quando né? eu vi, eu estava na iniciação, acabou a iniciação, eu fiz a residência ligada à área, e foi mestrado, doutorado, tudo relacionado com isso. Na verdade, essa pergunta que eu fiz a vocês é a mesma que a vida inteira eu respondi, porque as pessoas perguntavam, Mara, mas você não sossegou, já era psicólogo, por que você quis ser psicólogo hospitalar? Trabalhar com... Pior, por que você quis trabalhar com pacientes terminais, pacientes de alto risco? Então, assim, são peculiaridades que a gente não tem mesmo como responder. Eu sabia que vocês iam se perder nessa pergunta. Nessa que eu vou fazer agora, que nós depois em seguida vamos ter para o intervalo comercial, vocês não vão se perder. Que eu quero saber, você tem animal de estimação? Eu tenho. É um cachorro ou gato? Tenho 3 cachorros e um macaco. A gente volta para falar disso. A Mariane tem todos os cachorros do mundo, né? Todos são dela, mas na sua casa são quantos? Eu tenho a Moa, que é a minha bacezinha, que vai fazer 14 anos, e tenho o meu gatinho, que também está em torno de uns 10, 12 anos, que eu adotei também. E ele que não enxerga? É. Ele não enxerga mesmo, não, né? Bocelli. Ele totalmente É o Bocelli, cego. Bocelli, né? Você tem animalzinho? Eu tenho o Eduardo, um gatinho. É um que eu gatinho. adotei. Bom, depois do intervalo comercial, eu quero saber como eles, veterinários, lidam com as doenças dos seus animaizinhos. Quero ver se eu fiquei louca, se eu sou louca, se só eu sou estressada. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com esses especialistas que eu amo tanto e que eu sei que você já está amando. A gente já volta. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde.
e colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV+, às 8h30 da noite. TV+, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e sempre que começa esse segundo bloco tem aquela dica que é bem gostosa, que é diferente ou não do tema que a gente está tratando, mas que você guarda aí, ó, na sua gaveta, na sua bolsa, no seu pensamento, porque é uma dica que você não pode deixar para lá. Vamos combinar? Tem dia que a gente acorda e a gente não é a gente, né? Você olha no espelho e fala, quem é você? O que você fez comigo? Que você está destruída, você não dormiu direito, seu cabelo está horrível, sua pele está péssima. Está na hora de você começar a olhar para você e dar um carinho para você mesma, cuidar de você. Ah, Mara, mas eu não consigo ir no salão de beleza toda semana como você faz. Gente, quem disse que eu vou toda semana como vocês pensam? Não, senhora, eu estou indo a cada 15 dias, porque quando você escolhe um bom salão, que tem bons profissionais, que tem bons produtos, que sabe te orientar, que sabe cuidar de você, não tem necessidade de você morar lá dentro. Não é assim que funciona. Claro que é legal estar lá toda semana. Se eu pudesse, eu ia. Se eu estivesse aqui todas as semanas, eu ia sim. Porque aí, ó, além de tudo, no Estúdio DK, que é a minha dica para você, ainda tem o café da Didi. A Mariane toma o café da Didi. O café da Didi é tudo de bom. Você ainda fica lá, é bem cuidada, tem carinho, tem afeto, tem competência para cuidar de você e ainda toma um café gostoso. Então, o Estúdio DK, sábados, todos os sábados pela manhã eu estou lá, quase todos. Esse sábado, por exemplo, eu vou estar lá e queria te conhecer. Vai lá, dá um pulinho, vai conhecer, vou te apresentar a Denise, te apresentar o Dudu, que, aliás, está nos assistindo lá em São Paulo, porque, de novo, ele e a mãe foram fazer um curso de reciclagem ou um curso de aprimoramento na área deles. Você vai continuar indo nesse salãozinho aí da esquina? Não vai, não. Vai lá no Estúdio DK, porque você vai ter só competência sobrando para te atender. Combinado? É minha dica. Vamos voltar aqui, porque eu perguntei para vocês no último bloco se vocês tinham animaizinhos de estimação. É claro que todo mundo, quando tem um animal de estimação, a primeira preocupação que tem, ou quando tem alguma preocupação, porque existem donos e donos, é da ordem do que tipo de vida eu vou ter com esse animal. Se esse animal vai invadir a minha privacidade, se ele vai me dar trabalho, se ele vai fazer sujeira, se ele vai me fazer gastar muito dinheiro e blá, 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 blá. Essa é a grande preocupação. Tudo muda quando eles apresentam um único sintoma. E o primeiro telefonema é para a veterinária clínica, certo? Uhum. Mariane, como é quando os seus animais ficam doentes? Quando está com o cocô mole, quando está com o olho inflamado, quando está coçando a orelha, a sua tranquilidade, aquela que você me passa, é a mesma que você lida com os seus animais? Mara, já não foi. Hoje, algumas coisas, né? Uma alteração nas fezes, um probleminha às vezes oftálmico, a gente tira de letra. Uhum. Mas já fiquei muito desesperada. Uhum. Mas quando a coisa é um pouco mais séria, aí eu ligo também para Sandrinha, para Mariana, para o Thiago. E ela tem livre acesso, é isso que deixa a gente nervosa, entendeu? Porque ela tem, sabe aquilo que eu falei no começo do vizinho do lado ser veterinário? Sim, ela tem isso no celular dela. Mentira, eu não tô não. Não, eu já saí correndo com a minha cachorra pensando no pior. E não era o pior, mas assim, eu confesso que eu entrei em desespero. Dá para duvidar? E não conseguia pensar em nada. Dá para duvidar de si mesma, da sua... É como na medicina humana, por exemplo, que obviamente que existe uma praxis que a gente não trata paciente. Psicólogo, por exemplo, não trata parente. Né? O médico, se ele puder, ele deve evitar também. Na veterinária também é assim? Eu não sei se é com todo mundo, mas eu não fico nem no centro cirúrgico quando é a minha que está lá dentro. Ah, então quer dizer que aquelas cenas que eu faço são normais? Ai, que alívio, eu tô me sentindo normal. Aquela coisa de não posso me A Sandrinha sabe que eu não fico, eu só dou uma batidinha e pergunto se está tudo bem, mas eu não fico, não. E aí, isso me remete à questão da cirurgia, porque na cirurgia, eu sou uma fã de seriados médicos, sobretudo, porque é minha área de trabalho também. E é um ambiente em que eu transito com muito afeto, que é o ambiente hospitalar, sobretudo o ambiente cirúrgico, porque eu acompanho cirurgias. Né? Existem dois tipos de médicos, vou falar daqueles que eu conheço com mais profundidade. O médico, que é um médico técnico, e aí ele está ali no centro cirúrgico, o cirurgião eu estou falando, e aquilo é um campo, né? É um campo onde ele trabalha e ele está focado naquilo.
E existe aquele médico que é mais emocional pela própria natureza. E ele não consegue dissociar o paciente do procedimento técnico. Que tipo de médico veterinário é o Dr. Tiago? Eu acho que é um meio termo, né? Mas eu acho que você não pode nem ser muito radical a ponto de achar que aquilo é só um campo colocado e um pedaço de pele, e nem se envolver muito, porque se você se envolve muito e no meio do procedimento você tem uma complicação, você acaba perdendo um pouco do seu controle. Então, eu acho que um bom médico, né, e o que eu tento me espelhar, é aquele médico que fica no meio termo. Não é aquele médico frio, que não consegue se apegar ao paciente, e não é aquele médico que se apega 100%. É claro que é muito difícil a gente não se apegar, né, mesmo, ainda mais tratando de animais. Né? Então, eu acredito que um médico que trata crianças, né, ele também se apega mais do que um médico que vai tratar um paciente adulto. E o animal acaba sendo uma criança pra gente. Então, no fundo, você acaba se apegando. Mas na hora da cirurgia, é tentar desenvolver um meio termo ali. Tá, e ficar com essa distância, com essa reserva que a medicina já, inclusive, prevê que tenhamos. Exatamente. Você já fez alguma cirurgia em algum animal seu? Não faço, não gosto, e assim, eu sou que nem a Mariane falou, eu sumo, inclusive para não atrapalhar a equipe e não deixar a equipe tensa. Né? Eu acho que a gente, mesmo que eu tenha colegas, né, que eu vou dar o meu animal na mão de um colega que eu confio, para o próprio colega, a minha presença lá dentro é já um motivo de incomoda. inibição, exatamente. Então eu prefiro deixar na mão dos meus colegas que eu confio e ir embora e tentar esquecer o que está acontecendo. Fazer outra coisa, às vezes fazer uma outra cirurgia em outro paciente para esquecer aquilo lá. Mas eu também não gosto de operar um paciente que seja que tem algum relacionamento emocional com você. Que tem um relacionamento emocional, até que tudo bem, de algum membro da família, algum amigo, isso não tem problema, mas realmente eu prefiro distância. Gente, vocês entenderam por que eu não consigo lidar emocionalmente com os meus animais? Porque eu sou psicólogo, mas com os meus eu não consigo também. Não, é brincadeira. Sandrinha, a questão da anestesia é uma questão bastante delicada, sobretudo para mim, todo mundo sabe disso. Porque assim, o animal anestesiado, normalmente, via de regra, ele vai estar entubado, né? E ele fica com uma aparência, a aparência do animal. Eu não sei se eu estou tão acostumada a ver adultos, homens, mulheres, eu não lido com crianças no centro cirúrgico, mas que uma vez anestesiados, que estão necessitando de respiração através de tubo e tal, não me parece tão violenta a imagem do que do animal, porque o animal fica ali caidinho, com a linguinha para o lado, e assim, você se acostuma com essa imagem, ainda mais você que gosta tanto de animais? Ah, com certeza, Mara, a gente acostuma, e eu acho que o que você correlaciona é, às vezes, um paciente que não está vivo, é isso? Não, um paciente dentro do centro cirúrgico mesmo. Então, mas o paciente entubado, ali você sente que ele esteja muito... Eu acho que é menos impressionante para mim. Na veterinária do que na medicina. Não, na veterinária eu acho mais impressionante do que na medicina humana. Bom, acho que é da minha limitação, não. né? Não, para mim é justamente o contrário. Né? Da onde vem essa segurança? Vem do controle mecânico que você tem, porque obviamente o animal está monitorado em todos os sentidos, você com a sua malinha mágica, a gente sabe que ali tem todo o seu controle, ou vem da sua experiência mesmo? Há quantos anos você está nisso? Que eu faço anestesia, mais de 15 anos, assim, tirando a pós-graduação, né? Trabalhando em clínicas ou na faculdade com os alunos, né? Já deu para acostumar, né? Eu acho que as duas coisas, Mara. Eu acho que, com certeza, no começo a gente fica muito mais inseguro e depois de tantos anos fazendo os mesmos procedimentos a gente ganha segurança. E isso que você falou, a monitoração hoje mais intensiva, né? Entendi. Nos dá essa segurança. Você já anestesiou algum animal seu? Ela vai falar que sim, eu vou ficar muito nervosa. Olha, eu tive uma gatinha, Bianca, que ela precisou ser anestesiada e foi a mesma coisa que eles comentam. Eu ainda estava na USP, eu falei para minha professora, eu falei, Denise, eu tô deixando a Bianca aqui, pegou a veia, eu fui lá para a lanchonete, né? Então, eu acho que com ela eu tinha mais essa coisa de proprietária mesmo, né? Ou tutora, como algumas pessoas gostam de falar, né? Eu não tinha a menor condição psicológica de anestesiá-la. Agora, o Eduardo, por exemplo, peguei filhotinho, adotei, eu mesma anestesiei para fazer a cirurgia de orquiectomia, que é a castração, né? Então, eu não sei, talvez com ela
ela já era bem mais idosa, eu tinha um envolvimento muito grande, né? E com o Eduardo, como ele era ainda filhotinho, eu acho que eu consegui segurar a onda e fazer anestesia. Então, já anestesiei, sim. Em linhas gerais, aos três, a medicina veterinária, ela está no mesmo nível de evolução que a medicina humana, ou vocês acham que não? Ainda infelizmente, não. A medicina veterinária, ela vai evoluindo junto com a medicina humana. Né? Através das tecnologias que vão ficando para trás da medicina humana, a veterinária vai caminhando com essas tecnologias mais antigas da medicina humana. Então, a gente não chegou ainda num nível semelhante à medicina. Está tentando chegar ao próximo, né? Mas a gente não tem ainda uma estrutura tão boa iguais hospitais de ponta têm por aí. Eu estou perguntando porque muita gente, eu tenho certeza, Tiago, que em casa está assistindo esse programa hoje e está pensando, peraí, a Mara então está dando um valor à medicina veterinária, equiparando a medicina humana. Para ela, a vida humana é equiparada à vida animal? Sim. Se você tinha essa dúvida a meu respeito, sim. Eu considero que um animal, seja um animal de estimação, ou seja um animal, qualquer animal, nós temos responsabilidades como seres humanos sobre esses animais. Mas até pouco tempo não era assim. Até algumas décadas atrás, os animais, sobretudo os de estimação, eu estou falando dos cachorrinhos, dos gatos, esses que as pessoas agora pintam de cor-de-rosa, põem laçarote e faz, né, e andam na malinha no shopping, eu faço isso, viu, gente? Mas não pintando de cor-de-rosa, mas eu ando no shopping, no carrinho e tal. Eles eram criados no quintal. Sim. Eles comiam restos de comida. Eles morriam mais cedo. Não morriam, Mariane? Por quê? Eu acho que sim, mas também morriam muito sem diagnóstico, né? Morreu de morte morrida, porque ninguém sabia do que tinha morrido. Eu cheguei no quintal, meu cachorro morreu. Medicina preventiva. Não tinha essa prevenção, né? Então os animais tinham Não tinha o hábito do veterinário, então? É disso que nós estamos falando? Bem menos, eu acho. Quer dizer que melhorou a situação, então, profissionalmente para o médico veterinário, Nossa, é isso? Com certeza. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos, assim, teve uma evolução fantástica e culpa dessa evolução são dos proprietários que cada vez começaram a ficar mais cuidadosos. Mais afetuosos com os animais também. Exatamente, eles querem o melhor para o animal. Agora, a pergunta delicada é, os veterinários seguiram essa evolução? Quer dizer, eles entenderam eles se aprimoraram e se entenderam com essa evolução a ponto de poder atender essa demanda? Ou os próprios veterinários tiveram que correr atrás do prejuízo porque eles não tinham essa formação? Como é que ficou Não, isso? eu acho que a coisa foi crescendo junto. Na minha opinião é essa. Eu acho que foi crescendo junto. Foi vendo, a gente foi enxergando essa necessidade e as pessoas e nós profissionais a gente foi buscando esse aprimoramento para melhor atender, buscando as novidades, né? E então, antigamente, nem tão antigamente, mas quando eu comecei a clinicar... Bem antigamente, faz muito tempo. As coisas evoluíram rápido. A gente não tinha quase acesso a uma anestesia inalatória. Então, você soprou, você telegrafou que a gente ia falar, porque muita gente não sabe, Sandra, a diferença. Que a diferença de uma anestesia, desse fantasma que eu criei, desse monstro que eu criei em cima da anestesia, dessa anestesia inalatória. E o quanto ela pode ser tranquila. Então, já temos que ir para o intervalo comercial. Então, depois do intervalo comercial, eu quero conversar isso com a Sandrinha. Essa diferença dessa anestesia inalatória. Quero fazer uma ponte com o procedimento cirúrgico. E eu quero dizer dessa emoção que o Dr. Tiago falou aqui com relação aos animaizinhos dele e tal, que ele fala que não dá para se distanciar, mas também não dá para emocionar. Eu quero contar a minha experiência pessoal com ele na cirurgia do meu cachorrinho. E a da Mariane, eu quero sinalizar para vocês essa questão da clínica, de que diferença faz, a enorme diferença que faz você ter um veterinário acostumado a medicar e um veterinário acostumado a prevenir. São duas diferenças importantíssimas que Mariane de Felício me ensinou enquanto minha veterinária. Eu quero dividir com vocês. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Abertura desse terceiro bloco, porque é aquela hora que eu dou de verdade a dica que você precisa para a vida, para a sua vida. Vamos combinar? Vou fazer um retrospecto com você. Você anda ali no jornal, claro. Você assiste Jornal Nacional. Quem não assiste o Jornal Nacional? Quem não assiste Fantástico? Você sabe como é que está a situação da saúde no nosso país, não sabe? Sabe como é que está, não está? Bom, então não preciso nem fazer essa preleção, você já sabe do que eu tenho para te falar. Não dá, infelizmente, ainda para confiar no nosso serviço público. Você não vai deixar a sua vida, a vida do que você ama, nas mãos dessa situação caótica de saúde do nosso país. Você precisa de um plano. Não, na verdade, você precisa de um plano de verdade. Um plano que atenda a todas as suas necessidades. E se você mora em Ribeirão Preto, não tem que pensar duas vezes. Você só tem uma única opção porque é a melhor delas. Você tem a Unimed. Eu tenho a Unimed. O Unimed tem um hospital inteirinho, ecologicamente planejado para te atender. Tem os melhores médicos, de verdade os melhores médicos. Então, o melhor hospital, com os melhores médicos, com o melhor plano de saúde para você, é a minha dica. Meu plano para você e para quem você ama é a Unimed. E eu sugiro que você faça um plano desse para você, sim. E compartilhe comigo, porque eu vou adorar saber que você está bem cuidado e se ama tanto. Combinado? Então, a Unimed é o nosso plano aqui do Sexo, Arroz e Internet para você cuidar da sua vida, tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Falávamos no último bloco, Sandrinha, essa questão da anestesia. Ela sempre, eu me sinto, eu sei que eu sou estressada, que eu choro. Gente, eu faço cena, vou contar para vocês. Eu largo, faço cena, recomendo, ameaço, né? Eu falo dessa ameaço. Se você não me devolver ele com vida, você nem precisa sair do centro cirúrgico. Essas coisas todas eu falo para ela. Porque eu, de fato, eu sou muito sensível em relação aos meus bichinhos. Mas é óbvio que eu tenho muita confiança em você. É óbvio que eu tenho muita mais confiança em você, porque fui extremamente recomendada pela Mariana e a gente vai chegar nessa questão desse ensinamento de como lidar com esse estresse emocional que ela me deu em relação aos meus bichinhos. Mas a minha pergunta é, hoje eu sei que eu posso, pela evolução mesmo da medicina, estar tranquila em relação a uma anestesia semelhante à que você dá. Foi sempre assim desde que você começou ou hoje estamos num nível melhor de segurança em relação à anestesia? Mara, eu acho que sim, a evolução ocorreu, certamente. Talvez nem tanto a questão da anestesia inalatória em si. A questão é do profissional mais especializado, né? A monitoração mais intensiva. Então, às vezes, você pode fazer uma anestesia que a gente chama injetável, uma anestesia venosa, e o paciente está entubado no oxigênio da mesma forma. Não é uma anestesia inalatória. Entendi. Mas é uma anestesia com a mesma segurança. Então, independente do fármaco, eu acho que o conhecimento da técnica e a monitoração que o profissional emprega é que dá a segurança. Quer dizer que eu fui enganada esses anos todos? Não, então. A inalatória no sentido de o paciente estar entubado, recebendo talvez o fármaco por via respiratória. Sim, tá. É o que a São gente esses mais dois faz. tipos Mas, de anestesia. sim, Então, mas não necessariamente a anestesia precisa ser inalatória para ser segura. Mas o paciente entubado, recebendo oxigênio, monitorado, com um profissional experiente ao lado, eu acho que é isso que garante a segurança, né? Tá, mas aí você está destruindo um mito também, porque eu não sou a única que penso isso. Gente, é tranquilo, é inalatório, vai lá limpar o dentinho dele porque é inalatório. Não tem essa distinção em termos de segurança mesmo? É importante ressaltar. Existe um tipo de anestesia injetável, que é aquela anestesia injetável que não conta com todo esse aparato.
de segurança. Entubar, de oxigênio, de monitoração. Tá. Mas existem técnicas de anestesia injetável, inclusive na medicina humana hoje, isso é bastante preconizado, né? Até por questão de diminuir a poluição do ar, do centro cirúrgico, com os gases inalatórios, etc. Então tem essa linha também, de se fazer uma anestesia injetável. Mas a diferença é que é realmente esse aparato que o paciente todo compra. esse conjunto de Isso. especialização em torno da anestesia. Isso. Mas realmente o que a gente mais usa é a inalatória. Qual você prefere fazer? Hoje em dia a gente faz técnicas combinadas. Então o paciente está entubado, recebendo anestésico inalatório, ao mesmo tempo com uma infusão de um anestésico venoso. A gente diminui a quantidade de cada um deles, faz uma técnica combinada. Isso é matemática? Existe um cálculo matemático para dizer essa associada a essa dá tanto tempo de o que a gente fala? Sonolência, dormição? Como é que chama isso? De inconsciência, de inconsciência, talvez. A inalatória, na verdade, não tem um tempo. O momento em que você está administrando o gás inalatório, ele é contínuo. O paciente só vai acordar no momento que eu desligar a anestesia inalatória. E a mesma coisa a infusão de um anestésico por via venosa. Né? A gente calcula tudo por dose, por peso, certinho, mas a gente pode continuar aquela infusão por tempos prolongados e manter. A gente controla quando o paciente vai acordar ou não, de acordo com... Pode haver algum dano colateral por imperícia? Pode. Que tipo? Ai, meu Deus. Com certeza. Você não fica nervosa. Inclusive, assim, é uma coisa que eu sempre falo em aula, né? Que a maioria dos problemas, das complicações que ocorrem durante a anestesia são decorrentes de falha humana. 70% é dito na... Que complicações? Complicações, a pressão arterial do animal está caindo durante a anestesia e o profissional não está monitorando pressão arterial. Ele pode vir a óbito, ele pode morrer. Se essa hipotensão for prolongada, Entendi. o paciente pode ter até uma parada cardiorrespiratória. Mas como a gente monitora, é muito difícil isso acontecer. Porque no momento Você que a pressão... Você já perdeu algum paciente? Já, sim. Muito difícil. Por inapetência orgânica, física do próprio animal? Sim, na verdade um conjunto de situações. Um animal muito debilitado, cardíaco, né? Uma resposta inesperada a um fármaco. Entendi. Pode acontecer. O risco anestésico hoje é muito baixo. Qual é a importância? Não, eu já entendi isso, até porque eu submeti os meus muitas vezes. Mas acontece. Qual é a relação de periculosidade entre a cirurgia propriamente dita com a anestesia? Eu quero dizer, o que torna as coisas complicadas? Quem é o que mais? Pode tornar as coisas Quem mata mais? Quem mata mais? Qual de vocês me deixa mais nervosa? Isso vai depender muito, Mara, do procedimento que está sendo realizado e da condição física do paciente. Tá. Você tem alguma coisa que é muito especialidade sua? É ortopedia. De cirurgia ortopédica? Cirurgia ortopédica é o que eu acabo hoje em dia me dedicando mais e fazendo mais a parte de cirurgia ortopédica. Tá. Uma cirurgia ortopédica, por exemplo, é uma cirurgia muito rara de ter uma complicação que leve o animal a óbito. Pode ter dezenas de outras complicações, mas levar a óbito é muito raro. Porque são são órgãos mais resistentes, maiores, menos cruciais. Você está mexendo num local longe dos órgãos principais, né, de estruturas que poderiam levar... Coração, pulmão, estômago, tá. Exatamente. Então, nesse tipo de cirurgia é muito raro ele ter uma complicação e vir a óbito por conta do procedimento cirúrgico. Tá. Então, nesse caso, seria mais a anestesia que poderia ter uma nesse caso, ele se livrou para você. Ele se livra Agora, da culpa. Diferentemente, quando você está numa cirurgia dentro do abdômen, que tem um vaso grande, que tem uma estrutura que você pode lesionar e gerar uma complicação para o anestesista. Então, esse que a gente não tem uma porcentagem de qual especialidade mata mais, qual que é pior. Você já perdeu algum paciente? Infelizmente já. Às vezes a gente perde. Por mais que você faça tudo direito, todos os exames, o paciente está em ordem, o que a doutora Sandra falou é muito importante, eles têm muita reação individual às medicações. Então, às vezes, um animal é alérgico. Cirúrgico. Exatamente. Toda cirurgia é o risco mínimo. E eu acho que tem uma outra coisa também. Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso aos exames mais completos, o que a gente tem hoje, né? As ressonâncias, as tomografias. Então, eu acho que tem animais que às vezes vão para a mesa cirúrgica também sem sem esses exames. E às vezes você abre um animal e você tem surpresas.
Porque você não teve essa Porque coisa você preventiva. não teve tão... O que me leva à minha pergunta para você, Mariane, porque assim, estamos aqui falando do amor e da responsabilidade que temos, e eu tenho como dona. Na verdade, não me sinto dona, sou mãe dos meus bichinhos, de verdade, eu os crio como se fossem filhos, e todo mundo sabe disso, isso nunca, muito longe de me envergonhar, muito me orgulha, mas eu também tenho que admitir que eu tenho uma condição hoje, porque eu trabalho, porque meu marido trabalha, porque não temos mais crianças em casa, eu tenho um filho adulto que também trabalha, então assim, eu tenho uma condição outra financeira que me propicia atender a toda e qualquer solicitação médica que eles precisam, né? Então assim, a Mariane fala, olha, Mari, olha, ele está com o cocô assim, vamos fazer uma ressonância, estou eu lá fazendo, vamos fazer uma ultrassonografia, estou eu lá fazendo. Isso custa dinheiro, Sim. né? Isso custa muito dinheiro, a gente tem que ser bastante claro. Então assim, você sente que os proprietários estão com essa... Porque às vezes, Mariana, eu tenho que confessar, às vezes eu nem tenho, mas a gente acha um jeito de ter. Né? Quem tem essa coisa com animais não vai deixar de fazer, vai se endividar e vai fazer. Essa é a realidade. Eu tenho né? clientes que pedem empréstimos, eu já vi cliente vendendo Isso. carro, então a gente presencia de tudo. Você acha que isso mudou no proprietário? Sim, acredito que sim. Eles estão mais atentos a essa questão preventiva? É porque eu acho que essa coisa do animal estar mais próximo faz com que ele tenha hoje o animal mais como um filho mesmo. Essa situação que aumentou muito. Então a gente começa a perceber que as pessoas estão mais preocupadas. Mas automaticamente a preocupação não está ligada totalmente ao financeiro. Então tem coisas que a gente tem que solucionar de uma outra maneira. Não posso fazer o exame? Não, tudo bem. Então nós vamos botar o seu animal num procedimento cirúrgico, vamos descobrir o que ele tem e vamos tentar resolver isso naquele momento. Entendi. Então existe essa possibilidade, ninguém vai deixar de fazer por isso. Mas eu acho que, assim, tem aumentado muito o acesso a esses exames. As pessoas têm, de alguma forma, aceitado melhor isso e feito, né, aceitado que a gente faça os pedidos e a gente ter resultados mais precisos na mão. Indicações. Porque pode soar, inclusive, numa situação de caos, né? Que assim, o animal está doente, a família está desestruturada, que aliás é a minha próxima pergunta, Mariana. O fato dos proprietários estarem cuidando dos seus animais hoje com essa visão diferente de que tinha antigamente, como membro da família, parte da família, complicou a sua vida como veterinária? Hoje eu acho que a gente... O Thiago acho que sim, porque ele fez isso. Depende. Eu que trabalho muito diretamente com o cliente, porque eu trabalho com a clínica geral, eu sinto sim. Eu acho que essa procura é muito maior, então assim... não tem muito mais horário, não tem muito mais... antes parece que a gente ia para a clínica, fazia aquilo, atendia, voltava para casa e pronto. E hoje não. Hoje você está no WhatsApp 24 horas recebendo mensagem. Eu nunca imaginei. Eu senti como uma indireta isso. Eu nunca imaginei. Eu mandando mensagem para você perguntando, nunca. Jamais. E aí se você não tiver acordado, né? Tem isso também. A gente tem que ir para o intervalo comercial. No próximo bloco, que é o último, eu vou precisar trazer esses 3 novamente aqui. Eu quero muito, mas muito mesmo, saber deles o quanto nós podemos confiar na longevidade que a medicina veterinária vem apontando para os nossos animais. No começo do programa eu falei que os animais antes viviam menos. Hoje, com técnicas de anestesia, com procedimentos cirúrgicos cada vez mais apurados, mais delicados, mais efetivos, né? Mais eficientes, essa é a palavra. E com procedimentos clínicos tão preventivos, que a gente pode falar daí da alimentação e de um monte de outras coisas, os animais estão vivendo mais. Com que qualidade de vida? A gente já volta, depois do intervalo comercial. TV Mais, paixão por Ribeirão.
Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e esse é aquele momento do último bloco em que eu corro absurdamente para dizer para você que é meu amigo virtual ou não, e que aniversaria essa semana, essa e a próxima semana, que você precisa saber o quanto você é importante para mim, o quanto a sua vida é celebrada na minha, todos os dias, na minha rede social, aqui no meu programa. Então, meu parabéns super, mas super, mega, blaster especial para você, a Poliana Espadaro, que aniversariou ontem, e hoje para o Gustavo Molinari. Um beijo para você, uma sinfonia de felicidades para você, Gustavo. Feliz aniversário. Amanhã, Marilena Herédia, a matriarca da família Herédia, que eu tanto gosto e que eu encontrei outro dia no salão, lá no estúdio DK, estava linda de viver. Feliz aniversário, Marilena, já adiantado para você. Para o Ademir Esteves, que aniversaria no mesmo dia. E na terça-feira, amanhã, seria aniversário do meu amigo Ever, que era o meu cabeleireiro, que trabalhava lá no estúdio DK. E eu quero render essa homenagem a ele com essa felicidade que ele me ensinou a ter. Hoje, enquanto eu cacheava meus cabelos, porque eu não fui no estúdio DK hoje, eu mesma cacheava, eu olhava no espelho e pensava, ele está dizendo assim, Mara, não, está péssimo, não fale que foi aqui no estúdio DK que fez isso. Ever, meu querido, esteja onde você estiver, tenho certeza que o céu está em festa. Um beijo, amo você para a eternidade, até onde você levar. Na quarta-feira, ele faz aniversário, uma pessoa que faz o sexo arroz internet acontecer, alguém que sem ele não adiantava nada eu cachear cabelo, passar batom, vir para cá, arranjar tema, ter convidados tão especiais. Bruninho, cadê a câmera? Não vai pegar você, Bruno. Feliz aniversário, que é meu câmera, meu técnico, meu amigo, meu parceiro, meu ajudante, enfim, uma das pessoas que junto com o irmão faz acontecer o Sexo Arroz Internet. Ele fugiu agora porque ele não queria aparecer no vídeo. Feliz aniversário, querido. Na quinta-feira, é uma pessoa muitíssimo, mas muito especial. Quem me conhece sabe. Vou ter que falar em espanhol, embora ela fale um pouco de português, mas que para que ela possa entender do fundo do coração dela o que eu tenho para dizer. Gabi, te quiero, mi hermana, más allá de mi alma, um montón, te quero muito. Minha amiga, a mãe das minhas afilhadas, minha comadre, Gabi Soares, minha argentina querida. Feliz aniversário, meu amor. Deus te abençoe e te dê muita luz. A gente se vê no final do ano, combinado? Junto com ela, doutora Luciana Rímulo, Hugo Comparoto, Júlia Quartim. Na sexta, Miriam Peto faz aniversário. No sábado, minha tia, Maria Rosa Nishimura, e a nora dela, Carla Nishimura. Gente, tem um monte de gente que aniversaria em novembro. A Rosa Gaetani, o Álvaro Truitt, doutor Álvaro Truitt, que junto com a Unimed faz esse programa acontecer. Cláudio Múzio, Cristiane Herédia, Ciane Allen, Nomeline Júnior, Isabel Elaga, André Apolinário, Sandra Menes, João Vitor Marcolino, que também foi meu cabeleireiro lá no estúdio DK, Maurício e Marcelo Gasparini, aniversaria agora no mês de novembro, meus colegas de emissora, Luciana, que é a mãe do irmãozinho do meu cachorrinho, Frederico, que também aniversaria nesse mês, Ruchele, que eu vou visitar lá em Santo Luís agora, daqui um mês mais ou menos, em dezembro. Um beijo para você. Happy birthday. Hoje está poliglota o meu feliz aniversário, né? E a Neiva Facioli, todo mundo aniversariando nesse mês de novembro. Gente, menos, porque senão não dá tempo, eu vou ficar o programa inteiro falando feliz aniversário aqui. Vamos voltar rapidinho para aproveitar esse último bloco. Sandra, você dá aulas, além de fazer esses procedimentos cirúrgicos, e eu soube que você escreveu um livro. Em parceria com outras pessoas? Eu tenho já alguns capítulos de livro livros da medicina veterinária, né, livro de anestesiologia, mas eu acho que agora o bacana foi
Não só eu, mas outras veterinárias que trabalham com a anestesiologia e o controle da dor nos animais. O controle da dor relacionado à anestesia ou nada a ver? Dor aguda pós-operatória, dor aguda por trauma, dor crônica, dor oncológica. O livro é o resultado de um projeto? Livro, ele é uma parte de um livro, um tratado de dor da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, que é uma sociedade humana, né? Da Sociedade Brasileira Veterinária? Não, humano. Uau! E eles convidaram essas veterinárias para fazer essa sessão do tratamento da dor em animais. Então, hoje, até a veterinária, ela tem um comitê dentro da SBED, que é essa sociedade, e a gente agradece muito essa e você abertura. Faz parte disso. Isso, essa abertura que a medicina fez. Muito orgulhosa de você. Para não só eu, mas muitos outros profissionais que trabalham com isso participaram desse projeto. Na verdade, meu orgulho vai muito além de você, Sandrinha, porque me faz acreditar melhor no ser humano. Porque se a própria medicina começou a entender que deve existir um espaço, sobretudo no que toca ao controle de dor, porque, gente, eu acho que assim, dentro da medicina, todas as especialidades são importantes, sobretudo quando a gente tem aquela demanda. Você está com uma dor de estômago, o gastro é o melhor médico do mundo, tem que ser o melhor médico do mundo. Uma dor de cabeça, o neuro e assim por diante. Mas a dor, ela não escolhe especialidade. Exatamente. Né? Por não escolher especialidade, ela é tão genérica que o paciente, inclusive, demora para identificar qual é o profissional que ela deve buscar. Exatamente. Então, se na medicina humana, há séculos, desde Hipócrates, a gente está falando disso e não acha uma solução para encurtar esse caminho, imagina que essa medicina agora conseguiu estender o seu olhar para a medicina veterinária, para os animais. Eu estou emocionada, uma oportunidade fantástica, essa parceria já vem ocorrendo. E esse livro já existe. Ô, Bruno, vamos mostrar aqui, porque ela fez o favor, gente, de não trazer o livro para eu ver, tá? Então, eu vou comprar, tá? Você não precisava me trazer de presente. Eu vou comprar, ó, chama Tratado da Dor, é isso? Isso, da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. Tem jeito de você mostrar? Você consegue? Com qual câmera você consegue pegar? Esse aqui foi um evento onde vocês receberam... Foi um evento que... Teve palestra e tudo? Teve palestras da veterinária, palestrantes da veterinária dentro do evento. Onde eu encontro esse livro? Esse livro tem agora que fazer uma solicitação pela internet, depois eu posso te passar o Isso, me passa tudo direitinho que eu coloco na minha rede social, na rede social do programa, e as pessoas conseguem acessar. Tá conseguindo mostrar? Então, nesse evento aqui é que houve a palestra e que o livro foi lançado. As doutoras que estão do meu lado, a doutora Karina Yasbeck, que trabalha com dor oncológica, principalmente em cães e gatos, e a doutora Tereza, que trabalha com dor em equinos. Quero conhecer muito a doutora Yasbeck, ela trabalha com dor oncológica. Toda a parte da melhora de qualidade de vida no paciente oncológico, fantástico o trabalho dela. Muito legal. Meninas e donas, pais e mães de animais que estão em casa, eu sei que vocês estão pensando, eu vou dar o telefone desses profissionais todos para vocês, tá? Porque, obviamente, se eu os trouxe aqui, eles são, sem sombra de dúvida, a minha indicação para vocês. Antes, eu queria falar com o Dr. Tiago, porque a questão da cirurgia e da dor é uma coisa que eu não vivi. Esse é o meu testemunho que eu precisava dizer para vocês. Eu tive 2 grandes experiências colocando o meu animalzinho, o meu Frederico, sob os cuidados do Dr. Tiago, se me permite essa parte. A primeira delas foi que quando eu cheguei no consultório, levada pela Mariane, com ele, que ele necessitava de uma cirurgia, eu entreguei na mão da Sandrinha chorando, e chorando muito, tá, gente? Não era só de olho marejado, não. E entre soluços, eu olhei nos olhos do Dr. Tiago, que eu estava conhecendo naquele momento, e disse para ele: doutor, me devolve meu cachorrinho, meu bebê vivo. E o olho dele estava marejado. É uma cena que eu nunca vou esquecer, Tiago. Sim. Porque eu falei, se eu posso dar o meu animal, o meu bebê, nas mãos de alguém que se emociona como ele fez, ou nas mãos de alguém que me olha, como a doutora Sandra me olhou e disse, hoje ele volta para os seus braços vivo. Eu nem sei se ela tinha tanta certeza, mas ela me deixou com certeza. Então, essas foram as coisas que eu aprendi antes da cirurgia.
depois da cirurgia, que eu torturei a Mariane antes da cirurgia, porque eu dizia, Mariane, eu não vou suportar o pós-operatório, eu não vou aguentar, ele vai ficar frágil, ele vai ficar doente, ele não vai comer, ele vai fazer cocô mole, ele vai ter dificuldade para fazer cocô, porque era uma cirurgia no intestino. E ela falava, não, Mara, calma, não é bem assim, ela não conseguia, mas até que ela me convenceu, mas o meu medo era o pós-operatório. O Frederico não tem sequer uma cicatriz. Dr. Thiago. O que acontece hoje em dia, Mara, é que a gente tenta cada vez mais ser menos invasivo para o paciente, porque a gente sabe que isso vai gerar um pós-operatório muito melhor. Né? Então, tudo começa já com a anestesia, né? O controle da dor na anestesia, antes da cirurgia, a manipulação delicada das estruturas, uma manipulação precisa e rápida de preferência, né? E tudo isso faz com que o pós-operatório seja muito mais tranquilo. Né? Então, as técnicas a gente tenta cada vez se aprimorar mais por isso, né? Para um pós-operatório ser muito melhor. E eu que trabalhei a vida inteira com centro cirúrgico, eu dizia, mas não dá para fazer essa cirurgia guiada por ultrassom? E a Mariane dizia, não precisa, Mara, ele vai direto. E foi. Sim. E foi. Então, assim, eu tive o Frederico voltando de uma anestesia, como se estivesse voltando de um cochilo no meio da tarde, rapidamente. Foi muito bem. Porque rapidamente ele despertou, rapidamente ele já estava andando, rapidamente ele já estava se alimentando, rapidamente ele já estava o cachorro que ele sempre foi, nos dando muita alegria. Só tenho gratidão a vocês dois. Antes de ter gratidão a vocês dois, eu tenho a gratidão imensa do acompanhamento da vida inteira que a Mariane deu aos meus bichinhos, desde o Max, que tem 14 anos já, e os outros dois, a Ludmila e o Fred, que a Ludmila esteve até o último suspiro da vida dela com ela, enfim, mas pela indicação de vocês. É por isso que eu aqui no Sexo Arroz Internet tenho esse papel, você sabe disso. Tudo aquilo que é bom para mim, eu quero que outras pessoas possam desfrutar. Eu quero que outras pessoas possam ter essa mesma oportunidade. Porque eu não estou falando para vocês de profissionais que você busca na lista telefônica e que pergunta quanto custa. Eu estou falando para você de profissionais que perguntam para você quanto te custa. Essa é a diferença na escolha de um bom profissional e na escolha de você ser proprietária de um animal e você ser amor de um animal. Porque eu sou amor da vida dos meus cachorros e eles são os meus amores. Quero muito agradecer a presença de vocês. Precisamos ter essa... Quero falar com esse pessoal do controle da dor, que muito me interessa. Doutor Thiago, quero muito saber das outras tipos de cirurgias que são possíveis, porque eu sei que as pessoas ficaram curiosas. Hoje, gente, faz cirurgias de todos os tipos em animais, né? Não é só cirurgias oncológicas, ortopédicas, neurocirurgias. Hoje em dia também fazemos bastante neurocirurgia. E você atende nas clínicas ou você tem um consultório seu? Eu presto serviço para as clínicas. É um serviço terceirizado. A clínica tem o paciente, ela entra em contato. Podemos dar o telefone? Pode ser. Então dá, doutor Thiago. É 11, telefone 99646-0638. 96, peraí, vamos devagar. 99646-0638. 0638. É o telefone do doutor Thiago, direto. Isso, direto. Tá. Para te contratar, eu preciso falar com a Mariane antes, com uma veterinária, ou eu posso diretamente entrar em contato com você? Normalmente a indicação é do veterinário, porque é um procedimento que vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Que era a pergunta final que eu ia fazer. Né? Hoje vocês são uma equipe. Sim, mas é importante ressaltar que a Sandra, assim como o Thiago, também atende a vários colegas nossos aqui da cidade. Não tenho dúvida, mas eu só estou interessada quando atende com a Mariane. Eu acho que você também devia estar interessado só quando eles estão trabalhando em equipe. Porque essa equipe eu vi trabalhando e essa equipe é infalível. Mariane, o telefone do Mariane é como... De Felício Mariane Veterinária. De Felício Mariane... De Felício Veterinária. De Felício Medicina Veterinária. Medicina Veterinária. Sou eu e a minha irmã, né, veterinárias que atendemos juntas. 16 99108 8818. 16 99108 8818. 8818. Eu tô vacilando, mas eu sei de cor, tá, gente? Na ponta da língua, eu sei, na ponta do WhatsApp. O Sexo Arroz Internet tem essa missão, levar para você um pouco daquilo que eu experimento e que eu sei que é bom. Porque eu sei que, de uma forma direta, esse programa e eu só existimos e só somos felizes porque você nos ajuda a fazê-lo. Tudo isso que a gente faz é para que a nossa convivência, para que nós possamos trocar, porque não tem outra função na nossa vida. Então, quando você for escolher ter um animal de estimação, pense nisso.
a convivência que você vai ter com esse bichinho é a mesma que você vai ter com seus amigos, que você vai ter com os profissionais que vão trabalhar com você, com os vizinhos. É a mesma. Com a diferença é de que eles não sabem falar. Então você vai precisar amá-los. Até para poder entender o que eles falam. Porque os meus falam, se o seu não fala, problema seu. O meu fala e eu ainda respondo. Então fiquem com Deus, o Sexo Arroz Internet volta na semana que vem, ao vivo, se Deus quiser, com um tema inédito para você, e fica a minha promessa que eu vou trazer esses profissionais aqui para contar um pouquinho dessa experiência inédita que eu tive com o meu bichinho, com o Frederico, que hoje está correndo pela casa, está feliz, está bem, graças a essa equipe de anjos, porque são os meus anjos da guarda. Ah, beijos. Mariane, rápido. Beijo para o Antônio e para o Francisco. Eu também quero. Antônio, Francisco. E para minhas sobrinhas Alice e Sofia. E eu quero agradecer particularmente a Karina de Felício, que é uma veterinária de primeiríssima mão, a veterinária, inclusive, madrinha do meu cachorro Maximilian, e hoje ela está de babá. Obrigada, viu, Kari? Um beijo. Você queria mandar beijo também. Pedro, meu filho e meus sobrinhos, o Rafa e o Fabinho. Pedro, Rafa e Fabinho, um beijo. Thiago, para quem? Meus pais, né? Para os seus pais. Para namorada, não? Não tenho namorada. Não tem jeito. Eu descobri, contei pra vocês. Ó, eu quero mandar um beijo pra aquela ex-namorada. Ó, eu quero mandar um beijo pra aquela ex-namorada do Thiago. Aquela lá atrás que desafiou, que não sei o quê, acabou fazendo ele escolher a veterinária e a cirurgia, porque graças a ela o meu Frederico está vivo na minha casa hoje, esperando eu voltar pra ela. Então, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um Sexo Arroz Internet. Até lá.